Se você chegou nesse vídeo, é porque você busca enriquecer. Provavelmente te falaram durante a vida inteira que para enriquecer você só conseguiria de duas maneiras. Ou você empreendendo, ou você trabalhando para uma empresa, ou mesmo sendo servidor público. Para qualquer uma dessas maneiras, você tinha que ralar muito. Empreendendo, trabalhar 1000 horas por dia durante 1000 anos. Sendo servidor público, estudar 1000 horas por dia por 1000 anos. Enfim. E para uma empresa privada, a mesma coisa. Você tem que ter um grande estudo, uma grande formação para que, consequentemente, você consiga uma vaga numa grande empresa e depois de 20 anos você consiga ascender um cargo, o topo da carreira, ganhando uns 5, 10 mil reais, talvez. É o que acontece na grande maioria dos casos. E o que aconteceu comigo também. Só que isso daí me intrigou muito. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 20, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E nesse livro, ele falava sobre dois pais que ele tinha, um era o pai rico e outro pai pobre, mas que o pai pobre era o pai que era um empregado, era um servidor público e ganhava mês a mês. E o pai rico era um empreendedor que ele construía ativos. Ele não tinha uma vida tão luxuosa, mas ele construía ativos e à medida que ele fosse construindo ativos, ele ganhava cada vez mais e mais e mais e mais dinheiro. Isso me chamou muita atenção porque os meus pais, eles são servidores públicos, hoje aposentados. Mas o caminho para mim era esse, sim, que falavam, né, também da sociedade. Você tem que estudar, você tem que entrar numa faculdade e, consequentemente, conseguir um emprego e assim deveria ser a sua vida. Só que, assim, começou a me intrigar que como que eu deveria levar tanto tempo para conseguir enriquecer? É assim que se enriquece? Como que eu vou enriquecer ganhando 3, ganhando 4 mil por mês? E isso é impossível de fazer com que eu tenha a vida que eu quero viver. E disso eu comecei a buscar que maneiras eu poderia fazer para empreender, para ganhar dinheiro, o que seria melhor, eu trabalhar, eu não trabalhar. Bem, no fim eu acabei concluindo, depois de muita conversa, muito estudo também, pensamento sobre isso, que o melhor seria eu empreender, porque eu teria margens de lucro maiores, outras pessoas poderiam trabalhar comigo, e se eu conseguisse entrar no mercado bom, eu conseguiria ter uma grande explosão, mas eu acabei me iludindo muito com isso. Eu achei que era só eu empreender, eu tomar a decisão de empreender, eu queria trabalhar, que o dinheiro ia vir em montantes e eu ia conseguir enriquecer. Até que, depois de 3 anos, vivenciando altos e baixos, começando numa área tendo resultado e parando, começando em outra tendo resultado e parando, eu vi que tão importante quanto estratégias de marketing é você fazer e ser, de fato, a pessoa que vai fazer com que você consiga aplicar as melhores estratégias de marketing, as melhores estratégias de negócio. Porque eu acabei vendo que tem muitas pessoas com muito conhecimento. Muitas pessoas. Talvez você seja uma delas. Eu me reconheço nisso. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de entender tudo, buscar todas as estratégias, entender tudo que poderia ser feito. E enquanto isso, eu via que tinham muitas pessoas que não sabiam metade do que eu sabia, mas estavam ganhando 50 vezes mais, 10 vezes mais, muito mais. E eu, como que tá acontecendo? Se eu sei mais do que elas, por que eu não tô tentando resultado? E eu vi que era principalmente, não por conta do conhecimento, não era o que eu sabia, mas sim o que elas faziam. E o que elas faziam estava completamente ligado com como elas estavam internamente, o que elas acreditavam, o que elas faziam. E aí disso eu acabei vendo assim vários conteúdos relacionados à lei da atração, mentalidade, mindset, né, que é a tradução, psicologia, alta performance, biohacking. E eu vi assim que tem muita balela, tem muitas coisas que são completamente inúteis, que não dão resultado. E eu acabei vendo, assim, depois de tanta busca, eu acho que me dá o direito de acabar aqui compartilhando o que eu encontrei, que foi um sistema, o sistema MVC, que é o sistema Mântrico Visualizativo Conscientizador, que eu acabei percebendo como a coisa que mais impactou na minha carreira, que está impactando a minha empresa, que a gente saiu de R$0 para 70, para 150 e esse mês para 300 provavelmente. Que, sim, mudou completamente as minhas ações, a forma como eu entendia as ações, quais ações eu fazia e como você pode fazer a partir de hoje, independente se você está no meu mercado ou não está no meu mercado, para acabar tendo um novo tipo de resultados e o resultado que você realmente quer para que você atinja o resultado. Primeiramente, falando sobre o sistema, começa pela letra M de mântrico, e mântrico vem de mantra. O que quer dizer, né, mantra, assim? É basicamente uma repetição de palavras, de frases que você utiliza, às vezes é uma oração mesmo. Só que aqui que a gente tá falando é uma questão muito racional, assim, até. Imagina que você passa o dia inteiro, que você tem cerca de 75 mil pensamentos por dia, e esses pensamentos, até por estudos,
de pesquisadores, eles se repetem todos os dias e todos os dias você tá pensando que você é um merda, que você não pode, que você não vai conseguir ter o seu negócio. Às vezes você não percebe que pensa isso, mas para pra pensar, para pra perceber, na verdade, os pensamentos automáticos que você tem. Como que eu sei que você tem alguns desses pensamentos? Porque a nossa cabeça, ela funciona desse modo. Padrão, assim, da mente é você acabar pensando negativo. Por quê? Porque você tá olhando a televisão e só tem notícia. Você vê alguma notícia de sucesso, de prosperidade? É só assalto, roubo, homicídio, latrocínio. Tudo relacionado a doença, morte, prejuízo. Por quê? Porque isso chama mais atenção. Nos traz mais medo. E medo faz com que a gente tenha atenção. E com a atenção, as empresas de televisão, de comunicação sobrevivem. Eu sei disso porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com comunicação. Eu sei que colocar um título chamativo negativo atrai mais do que um título positivo e os noticiários sabem muito mais do que eu sobre isso. Então, basicamente, a partir desse momento e com esse M, você, a partir de hoje, começa a prestar atenção e repetir a si mesmo. De fato, pensamentos que vão acabar te influenciando e te ajudando a tomar ações melhores. Como você acabar falando que você dá certo, assim, na hora que você tenta conseguir uma coisa, que você tem uma mente milionária, eu gosto de falar muito, que você é um imã que atrai dinheiro, que você, assim, tem sucesso, tudo que você toca vira ouro. Assim, pode parecer, pô, mas isso daí não é a verdade. Agora eu tenho que te falar uma coisa. Todas as coisas que foram criadas um dia não foram verdade. A pessoa mesmo, o Henry Ford, foi criar o carro, não era verdade quando ele pensava em criar o carro. Outro, assim, o Nikola Tesla, quando inventou a energia, não era verdade quando ele pensou em inventar a energia. Mas se tornou, porque ele acreditou que ia se tornar verdade. Então, é uma coisa, assim, que pode parecer meio balela, meio papo, assim, mas eu faço muito. E eu acredito que isso mudou muito. A forma como eu penso, assim, a forma como eu comecei a aplicar esses mantras. Assim, de fato, prestando atenção no que estava passando pela minha cabeça e colocando ela para pensar de acordo com o que eu queria. E não com o que eu não queria, não batendo com o que eu não queria. Mas o que eu não queria servia de impulso, de reflexo pro que eu queria. Então, esse daí é a primeira letra, né? E além disso, o V do MVC é o visualizativo. A visualização é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Você, com uma visualização, você consegue pegar e vivenciar algo que não está na sua realidade. Até tem vários estudos que fizeram com pessoas que os músculos delas, elas se moviam. Os mesmos músculos que elas estariam movendo quando fizessem uma atividade física, estavam se movendo no momento que elas estavam visualizando. Você mesmo pode pegar agora, fechar os seus olhos depois desse vídeo e se visualizar caindo de um paraquedas. Você vê um vídeo mesmo de alguém se saltando de um penhasco, um bungee jump, ou mesmo um salto de tirolesa, né, que falam. Você vai conseguir vivenciar aquilo. E você consegue vivenciar exatamente a sensação que você vai ter quando você conseguir o dinheiro que você quer, quando você ter o resultado que você quer. Isso em você acaba produzindo uma energia muito forte. De fato, a sua cabeça parece que começa a criar isso. Ela começa a entender, assim, e conceber que você vive já naquela realidade. Porque ela não consegue distinguir do que é verdadeiro do que é real. E quando você consegue cada vez mais trazer à tona essas visualizações e aplicar esse V do visualizativo, naturalmente você vai fazer com que essas coisas venham até você. E, novamente, eu falo isso porque é exatamente o que eu venho vivenciando, que eu venho fazendo e que vem acontecendo pra mim. E aí, como a última letra, e eu diria que a mais importante, é o C, de conscientizador. Porque o que acontece mesmo? Várias pessoas acreditam que é só ficar pensando, imaginando, declarando, e leem livros e meditam, e nada acontece. E eu era uma dessas pessoas. Porque eu acreditava que era isso mesmo que deveria acontecer. Que eu deveria apenas pensar, visualizar, imaginar, declarar e o resultado ia vir. Muito pelo contrário. Você tem que fazer esforço. Só que esforço inteligente. E aqui se trata, assim, o conscientizador do C, ele acaba atendendo muito com isso. Porque não adianta você por 10 minutos do dia estar visualizando, sendo que durante os outros milhares de minutos você não tem nada relacionado a isso na sua cabeça. Você pensa por 10 minutos antes de dormir, você declara, aplica o M do mântrico e você não consegue nem chegar perto do resultado que você quer. E é muito, eu vi na minha experiência, que era muito por conta do conscientizador. Eu não tinha consciência de como estava a minha cabeça durante o dia, como estavam as minhas emoções, que são sinais claros de como você está pensando. Então, quando você tem agora a consciência disso, de como você vai estar pensando a cada momento, você conscientiza do que você está pensando, o que você está sentindo, que é um reflexo de como está o seu pensamento. E depois disso, que você se conscientiza de tudo isso, você acaba colocando pensamentos novos. Você acaba buscando ter emoções melhores. E, assim, junto disso, ações melhores.
Porque nada vem assim, nada vai cair no seu colo. Você tem que fazer alguma coisa. Só que não é se matar de fazer coisas. É você fazer as coisas certas durante um período de tempo. Que esse período de tempo vai produzir um efeito composto e, consequentemente, vai fazer você ter o resultado que você quer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você aplique o MVC daqui pra frente e me compartilhe aqui nos comentários quais que serão os resultados disso daí, que pra mim estão sendo maravilhosos. Te espero no próximo vídeo.